seja o Senhor. Estamos iniciando mais uma mensagem da série do Alimento Diário, A Minha Graça Te Basta. Tem por a leitura bíblica Atos 20, 24 e 2 Coríntios 3, 6. Vou ler 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E nesta semana é nos mostrado, irmãos, vários aspectos da palavra, né? E um deles inicia-se com a palavra rema e logos, né? Os dois aspectos. Louvado seja o Senhor. E a palavra logos, né, é a palavra como estática, armazenada no nosso interior, como uma caixa d'água que contém a água armazenada dentro dela. E a palavra rema, né, no seu aspecto, é a palavra falada, né, no momento, para a necessidade diária do dia a dia, tanto nossa como para ajudar aos que nos procuram. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós podemos comparar João 1:1, Evangelho de João, e também 6:63, né? Que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Né? Isso na palavra logos, né? E na palavra rema, João 6:63, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Senhor Jesus. Então a palavra rema é a palavra instantânea, né? Senhor Jesus. É como abrir a torneira da caixa, né, para a água fluir, né? Assim é o sentido desses dois aspectos da palavra, tanto logos como rema. Louvado seja o Senhor. E ao aplicarmos, né, isso ao nosso dia a dia, observaremos que se sairmos de manhã sem ter comunhão, sem ler a palavra, sem orar, né, podemos ficar sem suprimento quando necessitarmos. Por isso o Senhor falou, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37, parte B. Senhor Jesus. Portanto, irmãos, é crucial que nós, ministros da nova aliança, nos apropriemos dos dois aspectos da palavra, né? Logos e rema, né? E no dia a dia, devemos ter o hábito de ler a palavra, de ouvi-la e de nos envolver com ela, para assim o nosso bom depósito, como uma caixa d'água, fique cheio da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Também temos o aspecto da palavra fundamental e a palavra profética. E devemos estar constituídos da palavra fundamental, que é uma base sólida, é um alicerce para a nossa vida cristã, né? Que possamos realmente nos encher da palavra fundamental para falarmos com propriedade a palavra, para expor, né, com sabedoria a palavra do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né? Mas não ficarmos só, irmãos, né, na palavra fundamental, no conhecimento, porque pode nos tornar orgulhosos, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então precisamos estar constituídos da palavra, né, mas não ficarmos presos nela. Precisamos avançar, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Porque conhecendo a palavra, né, não seremos enredados, não seremos enganados, né? Como Paulo alerta em Colossenses 2:8, né, que diz: cuidado para que ninguém, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, vos venha enredar, né? Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se não tivermos apropriado da palavra fundamental, né, que é sólido, que é um alicerce para a nossa vida cristã, podemos ser enredados, podemos ser enganados, ser levados por filosofias, né, ou pelos rudimentos do mundo, né, conforme a tradição dos homens, e não segundo Cristo. E tudo que é segundo o homem cai por terra, não tem fundamento. Louvado seja o Senhor. Mas o que é segundo Cristo nos firma, nos edifica, nos fortalece. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos nos apropriar da palavra, conhecer, né, ler a palavra, tomando posse. Senhor Jesus, como diz em Apocalipse, né, 1:3, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Então, nos aprofundar, irmão, ler a palavra nos torna bem-aventurados, né? Mas tem aqui 3 pontos, né? Ler, ouvir e guardar, né? Senhor Jesus. Então, vai sendo armazenado no nosso depósito essa palavra. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Para conhecermos mais o Senhor, né, e prosseguir conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Não é ficar só no conhecimento, mas prosseguir conhecendo através do estudo da palavra, né? Não basta só ler, é preciso estudar a matéria. Um aluno, ele vai para uma escola e não é só no intuito de aprender a ler, mas ele precisa estudar a matéria que é passada para ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, se aplicarmos esses 2 aspectos em nossa vida, a nossa vida será mudada, né? Senhor Jesus. Se quisermos ser ministros da nova aliança, não podemos mais desperdiçar tempo, né? Devemos ser disciplinados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e dedicarmos tempo ao estudo da palavra, né, da Bíblia. Louvado seja o Senhor, né, Senhor Jesus. Também tem os livros espirituais, também tem o SEAP para se aperfeiçoar, né, mas é muito importante fazer o estudo da palavra para falarmos com propriedade, né, sobre consagração, conformação, renovação e sobre o que é a igreja, para não sermos pegos de surpresa. E alguém nos perguntar algo sobre consagração ou conformação ou sobre a igreja e não termos uma resposta, não estamos preparados. Por quê? Porque às vezes lemos, mas não estudamos a palavra, não nos aprofundamos, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas não podemos ficar só na palavra fundamental, no conhecimento, que Paulo falou aos Coríntios, que o saber ensoberbece, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então devemos avançar para que o conhecimento não se torne só objetivo, mas subjetivo, para causar uma mudança, a transformação em nossa vida e também na vida daqueles que nos cercam. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Também na palavra profética, Senhor Jesus. Temos sim a palavra fundamental, né? E a do conhecimento. São as verdades reveladas no passado. Contudo, permanecemos somente nelas, ficamos desatualizados, né, quanto ao que Deus está fazendo hoje. Se ficarmos só na palavra fundamental, ficamos desatualizados, né? Senhor Jesus. Por isso precisamos avançar, irmãos, né? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, 2 Pedro, né? 2 Pedro 1,19, diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, Senhor Jesus, e fazer bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso.
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa é a palavra profética, irmão, que brilha em lugar tenebroso, né? Senhor Jesus, até que o dia clareie, né? E a estrela da alva nasça em nosso coração. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Aí nós vemos, irmão, que quando Deus apareceu ao povo de Israel no Monte Sinai, deu-lhe os 10 mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o regiriam, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós vemos em Hebreus que essa palavra, né, ela foi escrita, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra e foi colocada dentro da arca, né? Então ela estava ali estática, parada, né? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né? Vou ler aqui para os irmãos o versículo. Ó Senhor Jesus. Hebreus 9, 4. Né? A qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas mesmo já existindo, irmãos, né, a palavra ali, né, o povo, quando eles paravam no lugar que a nuvem parava e armava ali o tabernáculo, o acampamento, o povo era conduzido, instruído pela palavra profética que Deus ordenava a Moisés a ensinar o povo, né? Senhor Jesus. Moisés conduzia o povo falando a palavra profética. Louvado seja o Senhor, né? Leia um pouco aqui em Número, capítulo 9, né? Senhor Jesus. Número 9, do 15 ao 23. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas eu vou ler só 2 versículos, irmão, por causa do tempo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou ler o versículo 15 e o 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Senhor Jesus. Aí o versículo 23. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então o povo, quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento, né? E eu acompanhava. Quando a nuvem parava, também ali, o arraial, o povo parava ali, né? Aí Deus instruía Moisés sobre o que ele queria que o povo fizesse, né? Louvado seja o Senhor. Então o povo era instruído ali por meio da palavra profética, né? Mas a palavra fundamental, que é a sólida, estava dentro da arca ali guardada. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também tem, irmãos, os mestres e profetas, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma vez que recebemos a revelação da palavra de Deus, precisamos ser aqueles que profetizam. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A profetizar hoje, irmãos, está sendo algo assim que as pessoas estão olhando um para o outro, muitas vezes dizendo, Deus mandou dizer, como se prevendo o futuro das pessoas. E profetizar não é prever futuro. Profetizar é falar a palavra de Deus, né? Louvado seja o Senhor, instruindo o povo naquilo que Deus quer que seja feito, praticado, né? Não segundo o coração do homem, não segundo a vontade do homem, como se fosse um produto da mente do homem, querendo instruir outros, né? Senhor Jesus. Aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14,
Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então está claro aqui, irmãos, que profetizar não é prever futuro, mas sim falar a palavra de Deus, a pura flor de farinha sem fermento. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Profecia se refere à palavra profética, né? E doutrina se refere a ensinamento. Louvado seja o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então é necessário a gente ter discernimento, né, para falar, né? Aí fala, se não tivermos conhecimento da Bíblia, não entendemos o que nos é falado. Se alguém falar só em língua, se eu não tenho discernimento, eu não tenho como discernir, eu jamais vou entender o que foi falado, né? Senhor Jesus. Por isso, falar na igreja é a palavra de Deus. O nosso ministério, o ministério que o Senhor nos deu, né, o conteúdo é a sua própria palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí é citado essa passagem de Êxodo sobre o óleo sagrado da unção, né? Que alguém, quando ouve, realmente fica sem compreender. Mas depois que tem um conhecimento da palavra, que se aprofunda, quando ele ouve, ele ganha mais revelação, né, sobre esse ponto aqui do óleo sagrado da unção. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Aí cita aqui uma passagem. Com base nessa revelação, podemos entender porque João fala que o Espírito ainda não fora dado, ou ainda não era, né? João 7,39. Ao relacionarmos o trecho de Êxodo com o do Evangelho de João, concluímos que o Espírito Santo sempre existiu. Louvado seja o Senhor. Isso é um fato, né? Pois é o Espírito de Deus. Mas o Espírito, como o óleo sagrado da unção, só veio a existir depois da glorificação de Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas aleluia, irmãos. É que o Senhor está nos aperfeiçoando, né? E em meio a tudo isto, o Senhor nos convidou para a comunhão, né? O Senhor nos convida à comunhão do Deus triuno. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É algo maravilhoso, né? E começaremos, irmão, lendo aqui o versículo de 2 Coríntios 3,18, né? 2 Coríntios 3,18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Que diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor, irmão, que hoje essa palavra traz também mais clareza na minha vida espiritual. Porque eu também não entendia, né? Mas é dia a dia, irmão, de glória em glória. E assim vamos sendo inseridos no Pai, né? Vamos sendo constituídos dia a dia, cada dia uma porção, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então essa transformação ela vai ocorrendo dia a dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus. Então isso significa que ser transformado, irmão, de glória em glória, é ser inserido cada dia um pouco a mais no Pai, né? Por meio de Jesus, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E assim o Senhor nos convida a participar juntamente com Ele, né? Dessa morada mútua, Senhor Jesus, onde o Filho está no Pai
O Pai está no Filho, ambos estão em nós e nós neles. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Maravilhoso, irmão, essa palavra. Senhor Jesus. João 14. João 14, Senhor Jesus. Versículo 20 e o 23. Senhor Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Senhor Jesus. Então isso mostra, irmãos, o desejo de Deus de habitar com o homem. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E isso é mostrado também aqui no Novo Testamento, também no Evangelho de João, no princípio, que no princípio era o Verbo, né? Senhor Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, irmãos, que em Provérbio, né? Em Provérbio 8, versículo 30, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mostra, né, que Deus é completo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que Deus tinha um arquiteto junto com ele, né? Onde Deus planejou e o arquiteto foi fazendo a planta do plano de Deus. Senhor Jesus. E aqui, como falei em Provérbio 8:30, está escrito assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, né? Folgando perante ele em todo o tempo. Louvado seja o Senhor, irmão. Né? Que ali o Pai não estava só. Né? E tudo estava sendo planejado, criado. Né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E aqui em Gênesis, né, me chama muita atenção quando Deus disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que é importante estudar a palavra. Só lermos é como passar por cima de uma ponte sem se molhar na água do rio que passa por baixo dela. Né? Mas aqui mostra que Deus realmente não estava só. Né? Façamos, vejamos o verbo, a conjugação, né? Façamos, né, o homem, demonstrando que Deus realmente não estava só. Tinha um arquiteto junto dele. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E esse arquiteto folgava, né? Isso deixa entender, irmão, que toda a criação, né, até o momento ali, tudo maravilhoso, que é a obra de Deus. Mas quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, irmão, eu creio que esse arquiteto vibrou. Eu creio que esse arquiteto vibrou por, naquele momento, começar a ser criado um homem que parecia com Deus. Conforme a sua imagem e sua semelhança. É como se dissesse, agora vai existir alguém, um ser que é parecido conosco. Porque Deus queria se mesclar com o homem. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E somente elementos da mesma natureza se misturam, irmãos. Né? Então só Deus e o homem, Cristo, os mesmos elementos se misturam. Né? Porque Deus quer que o homem seja como ele é. Em vida e natureza, não na deidade. Né? Porque só Deus é digno de toda adoração. Louvado seja o Senhor. Né? Mas hoje, como fala em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Né? Hoje, no espírito, se unindo ao Senhor, somos mesclados com o Senhor. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus tem prazer, irmão, em estar junto do homem, conversar com o homem. Senhor Jesus.
né? Na questão quando o homem pecou, Deus não apareceu ali perguntando o que ele fez, mas onde estás, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Efésios lemos, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Louvado seja o Senhor. E em seguida, Paulo revela o que estava no coração de Deus. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Louvado seja o Senhor. Aí mais uma vez é nos mostrado, irmão, o desejo de estar junto, Deus e o homem, né? O noivo, Cristo, e a igreja, a noiva, mas numa mescla, numa festa só. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E tem uma frase aqui que me chama muita atenção, né, que diz: tendes visto o que fiz aos egípcios? Irmão, é Deus mostrando, é Deus se alegrando, tá vendo? É por amor a vocês, por causa de vocês, para libertar vocês. Tendes visto o que fiz, né? Senhor Jesus. Isso, irmão, mostra, né, o coração de Deus para com seu povo. Senhor Jesus. Oh, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Nós vamos para Mateus, irmãos, capítulo 1, Senhor Jesus, onde vai mostrar com clareza também para nós o desejo de Deus se mesclar e se cumprindo, né? Capítulo 1, versículo, Senhor Jesus, 21 e o 23. Diz ela, o 21, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Senhor Jesus. E o versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, o que quer dizer Deus conosco? É Deus conosco todos os dias. Né? Nós vemos na saída do povo do Egito. Deus tirou o povo dali e Deus nunca deixou o povo sozinho. Não importa se o povo cometesse falhas ou não, né? Deus estava sempre presente para conduzir o povo pelo caminho reto. Louvado seja o Senhor. De dia na coluna de nuvem, de noite na coluna de fogo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas Deus sempre presente, irmão. Mas a era exterior, o desejo de Deus é se mesclar e entrar, né? Senhor Jesus, hoje como Espírito dentro de nós, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para isso, o homem, porque o homem pecou, Deus não podia entrar, né? Senhor Jesus. Então veio Jesus para redimir o homem do pecado. Senhor Jesus, né? Aí o assunto, o versículo de João 1:1, né? No princípio era o verbo, parte A, e no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então esse verbo, ele se fez carne, ele armou um tabernáculo aqui na terra, ele viveu, ele andou, ele conheceu Senhor Jesus. Porque ele armou o tabernáculo, ele tabernaculou, né? Senhor Jesus. Então Deus armou seu tabernáculo na terra. Esse Deus grandioso, né? Maravilhoso, por meio do corpo de Jesus, que era, como está na mensagem, a sua barraca, a sua tenda aqui na terra. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas, aleluia, né? Um dia o Senhor pegou Pedro, Tiago e João e levou ao Monte da Transfiguração. E lá o Senhor se transfigurou, o Senhor abriu o zíper daquela tenda, abriu o zíper daquela barraca, e o que saiu do Senhor, o que eles viram, foi a glória de Deus que estava dentro do corpo de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. Imagine assim, os discípulos contemplando aquela glória, aquela luz tão grande, tão intensa, né? Senhor Jesus. E hoje, irmão, como o Espírito, o Senhor está dentro de nós, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, que essa glória do Senhor possa aumentar dia a dia em nosso espírito, né? Senhor Jesus, para um dia, porque um dia também seremos transfigurados, irmão, com ele, porque Cristo está sendo formado em nós. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E isso nós vemos mais, irmão, o desejo de Deus, também aqui em João 14, né? Senhor Jesus, 14:2, né? Onde o Senhor falou, Senhor Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, né? Senhor Jesus. Então o Senhor já está afirmando, irmão, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, né? Senhor Jesus. Então aqui já há muitas moradas na casa do Pai, é o que o Senhor está falando, mas há um conceito hoje, ainda hoje, que Jesus foi preparar, construir mansões, para que o povo, quando for arrebatado, vá lá para morar. E o Senhor não voltou por causa dessas construções ainda, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E no versículo 16, irmãos, o Senhor também fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito, Senhor Jesus, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né? E o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O Senhor falou que ia preparar lugar e voltaria, e voltou. Irmão, o Senhor morreu, mas ressuscitou, né? Agora o Senhor voltou como Espírito, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, e hoje habita em nós, né? E o Senhor falou no versículo 18, né? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro, né? Senhor Jesus. O Senhor já voltou, meu amado irmão, como Espírito, né? E hoje habita em nós. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor, em Mateus 6, versículo 9 e 10, o Senhor ensinou os discípulos a orar. Ele tocou em 3 pontos cruciais. É santificar o nome do Pai, fazer a sua vontade, assim na terra como no céu, e que venha o seu reino, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? O Deus triuno nos convida a essa reunião orgânica com Ele no seu reino, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. No reino estaremos totalmente inseridos em Deus e Deus em nós. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No caso do casamento do homem com Deus, os dois serão um só espírito. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos. O Senhor continue nos abençoando. Louvado seja o Senhor. Amém.